meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deverias praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Aí o mestre da lei tomou a palavra e disse: mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. E Jesus respondeu: ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. Podemos sentar. Hoje nós terminamos de ler a carta de São Paulo aos Gálatas. Amanhã a gente vai começar a ler a carta aos Efésios, na primeira leitura. São Paulo esteve numa região chamada Galácia, e lá ele fundou uma igreja. Aí ele foi embora, e foram lá uns judaizantes, cristãos, que ainda estavam com a cabeça na lei mosaica, na lei de Moisés, e falou para a comunidade assim: olha, para vocês se salvarem, vocês precisam circuncidar. E gerou um problema. São Paulo ficou sabendo, e aí ele escreve uma carta colocando a liberdade que aquele povo tinha conquistado em Jesus Cristo e o apego à lei de Moisés. Porque com o passar do tempo, o Evangelho vai até complementar isso, né? Com o passar do tempo, a lei de Moisés passou a ser a salvação. Não interessa se você não cumpre a justiça e o amor de Deus, basta que você cumpra a lei. Então, a lei tomou o lugar da salvação. E aí São Paulo fala: quem age dessa forma é escravo. E ele fica bravo com a comunidade da Galácia, com os Gálatas. Fala: Gálatas insensatos, vocês voltaram a ficar presos nessa lei. E aí ele fala: perderam a liberdade que vocês conquistaram em Cristo Jesus. Isso não quer dizer que a gente não tenha que cumprir a lei, mas a gente vive voluntariamente os valores da fé cristã, com lei ou sem lei. É tipo assim: para eu não matar uma pessoa, não precisa ter lei, não. Com lei ou sem lei, eu nunca vou matar ninguém. E eu faço isso na liberdade e na fidelidade a Jesus Cristo. Nessa parte final, que é a parte moralizante, que é a parte prática da carta, ele nos dá, na verdade, uma espécie de manual para proceder corretamente. Inclusive, o último versículo de hoje é esse, né? Se vivemos pelo Espírito, quer dizer, na liberdade de filhos de Deus, procedemos também segundo o Espírito, corretamente. Então é um manual de como proceder corretamente. E aí tem uma parte negativa que é horrível, né? Quando ele fala assim, ó: são bem conhecidas as obras da carne, vocês não estão mais sob o jugo da lei,
Aí ele nomeia aqui umas 13 coisas: fornicação, libertinagem, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, inveja, bebedeira, orgia. Dá bem mais de 13, né? Dá umas 16 ou 21, nem contei direito aqui. É um catálogo de coisas erradas que uma pessoa que vive corretamente não deve praticar essas coisas, né? Deve deixar de lado isso aí. Eu vos previno, como aliás já os fiz. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Tá bom, São Paulo, então como que nós devemos proceder? Olha, quem vive na liberdade do Espírito, quem vive na liberdade de filhos de lei, de filhos de Deus, livres da escravidão da lei, como proceder corretamente? É o seguinte: na caridade, na alegria, na paz, na longanimidade, na benignidade, na bondade, na lealdade, na mansidão e na continência. Eu não sei se vocês pegam o significado de cada uma dessas palavras, né? Mas uma pessoa que foi libertada em Cristo do jugo da lei de Moisés, vive na caridade. Caridade é amor, amor ao próximo, que é uma palavra muito conhecida por nós, né? Na alegria. Cristão não é uma pessoa triste, não, é uma pessoa alegre. Nós não podemos colocar nas nossas costas que nós somos pecadores e tal e coisa, e viver a vida inteira triste. Não, nós somos libertados em Cristo. Devemos ser alegres. Viver corretamente é viver na alegria, na paz, na longanimidade. Longanimidade é essa abertura ao outro, estar sempre disposto a acolher, a ajudar, a estar do lado do outro. Na benignidade, benignidade é bondade, né? Que vai repetir a palavra bondade. Na lealdade é uma coisa muito importante também, né? O cristão é uma pessoa leal, né? Manso e continente, uma pessoa que sabe se conter. Isso tudo feito na mais perfeita liberdade. Então, assim termina a carta, que tem mais um capítulozinho pequenininho, que é a saudação, e termina então a leitura na igreja da carta de São Paulo aos Gálatas. É um trecho muito, muito bonito. O Evangelho vem mostrar justamente aquelas pessoas que são escravas da lei, que são os fariseus e os mestres da lei. Quando você lê um evangelho que fala assim, ai de vós, isso é muito grave. Até na nossa língua, se eu chegar perto de você e falar assim, ai de você, você já bota a barba de molho, não é? Então isso aqui, falar isso aqui com aqueles fariseus apontando o dedo para eles, era uma coisa terrível. O que eles eram? Eles eram muito legalistas. O exemplo aqui é até muito bonito. Todo mundo conhece um pé de hortelã, né? Você vai lá e pega uma folhinha de hortelã que é do tamanho da minha unha e fala assim, eu tenho que tirar 10% aqui, que é o dízimo, senão eu não estou cumprindo a lei. Um rigorismo na lei que é uma coisa doida. Então, aquele rigor, pagava o dízimo da folhinha de hortelã, da folhinha de arruda, né, para fazer um chá, e de todas as outras ervas, mas deixava de lado a justiça e o amor de Deus. Gente, isso é muito claro. Jesus Cristo não quer que a gente seja escravo da lei, seja que lei for, lei de liturgia, lei de tudo enquanto há.
Ele quer que a gente pratique a justiça e o amor de Deus. Mas é claro também que ele não quer que a gente seja completamente relaxado. Por isso que ele diz assim: vós deverias praticar isso sem deixar de lado aquilo. Então não, é só a lei. Se eu cumprir a lei já está bom demais. Dane-se os outros. E são pessoas injustas e pessoas que não praticam o amor de Deus. Não vale nada, né? Aí ele repete: ai de vós, porque gostais dos lugares de honra nas sinagogas. A segunda coisa, uma pessoa muito rigorista, muito legalista, é também uma pessoa muito narcisista. O narcisismo é de um mito, né, de uma personagem chamada Narciso, que ele se apaixonou por ele mesmo. E naquela época não tinha espelho, ele foi olhar no rio e falou assim: ai, como eu me amo, como eu sou bonito. Ele caiu lá dentro e morreu afogado. Às vezes as pessoas são tão narcisistas, elas amam tanto a si mesmo que elas se afogam em si mesmo. Eu sou o rei da cocada preta, beija a minha mão, né? Esse é o fariseu, ele gosta dos melhores, dos lugares de honra nas sinagogas, de serem cumprimentados nas praças públicas. Nisso, um outro grupo se ofendeu, que é o grupo dos mestres da lei. Então o mestre da lei se levanta e fala: Jesus, mestre, se o senhor fala assim, o senhor ofende também a nós. Aí Jesus: eu estava esquecendo, vocês também não prestam. O mestre da lei é um sujeito do tempo de Jesus que era doutor na Bíblia, ele sabia tudo da Bíblia. Ele tinha feito doutorado em Bíblia, mestrado e doutorado, sabia tudo. Mas ele não praticava, ele colocava nas costas dos outros. Hoje também tem muitos mestres da lei no nosso meio que enchem as pessoas de culpa, que enchem as pessoas de obrigações, e eles mesmos não cumprem nem com um dedinho, não ajudam nem com um dedinho. É muito bonito e é muito triste essa fala de Jesus: ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre as pessoas cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. É de muita responsabilidade quando a gente inventa coisa para colocar culpa na cabeça das pessoas e depois a gente não arca com a responsabilidade, depois a gente não ajuda a carregar o fardo. E olha bem, são fardos insuportáveis que ninguém aguenta carregar. Então isso é muito importante, gente. O modo da gente agir, o modo da gente praticar e saber o que Deus quer de nós. Deus quer de nós a prática da justiça e do amor de Deus. Deus quer que nós sejamos pessoas caridosas, alegres, pacíficas, bondosas, leais, mansas e continentes. É isso que Ele quer de nós. O resto é tudo lixo. Sejamos pessoas caridosas, alegres, pacíficas, bondosas, leais, mansas e pratiquemos a justiça e o amor de Deus. É ali que está a nossa salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.